Tutorial. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Desde o ano de 2016 eu venho trazendo para vocês todas as novidades do Google Câmera. Porém dessa vez eu resolvi trazer para vocês uma versão do Google Câmera que tenha todas as funções, desde o HDR Plus aos adesivos de realidade virtual. Antes de tudo nesse vídeo é importante que você saiba que você vai precisar de acesso root, e da câmera com todas as funções possíveis é instalada pelo Magisk através do módulo de 200 MB. Abrindo os adesivos de realidade virtual, basicamente você consegue tirar fotos e vídeos com inúmeros tipos de animações em 3D. E esse mesmo módulo de câmera feito pelo SayStark 27 tem inúmeras animações conhecidas inclusive. Além dos dois jogadores que brigam entre si e etc, você tem uma lista imensa de animações que aparecem para onde você apontar a lente da sua câmera. E os dois jogadores já começaram a brigar. Pode parecer uma função inútil para alguns, mas era uma função restrita à linha Pixel da própria Google. Tem animações dos personagens de Star Wars, temos animações de hambúrguer, pizza, nomes, letras, essa caixa de som com pernas que é muito maneira, e temos as animações de Stranger Things. Sim, a minha pronúncia está errada. Lembrando que todas as fotos e todos os vídeos capturados nesse modo são feitos com a qualidade total da sua lente, ou seja, você tem uma câmera de 3 megapixels, vai tirar com essa resolução. Você vai poder dar zoom, você vai poder conferir os detalhes e vai estar tudo perfeitinho, sendo nas suas fotos ou vídeos. A câmera tem um HDR Plus totalmente funcional, com a função de HDR Plus melhorado, inclusive, indo além da função de HDR Plus convencional. Temos a função de efeito foco, que a Google lançou em 2014. Muitos youtubers falam que o efeito foco é o modo retrato, mas é uma função bem antiga. Temos a função do modo retrato, que só funciona com pessoas. Lembrando que essa câmera só funciona em dispositivos com root e 64 bits. Temos a função de fotos esféricas, panorama, slow motion. E o modo câmera lenta, que é o slow motion, grava até em 120 fps. Depende muito do seu smartphone. Tem alguns smartphones que chegam a 240, por exemplo. E FPS seria quadros por segundo. Todas essas inúmeras funções compatíveis com o simples módulo do Magisk, que sem dúvida alguma é um dos melhores módulos do Magisk. Abrindo as configurações, você acessa as configurações de estabilização de vídeo, resolução de foto e vídeo, controle de HDR+, melhorias no modo retrato, controle de qualidade de imagem, e na aba experimental você tem o modo Slow Motion, para você ativar manualmente. O HDR Plus funciona na câmera frontal também, e temos a função de modo embelezamento na câmera frontal, modo de balanço de branco, por exemplo, e o modo de grade. E de fato é uma das versões da Google Câmera mais completas que eu já vi, com todas as funções funcionando tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira. Eu já falei, mas é bom repetir que você vai precisar de acesso root para fazer a instalação. E não é qualquer acesso root, você vai precisar do Magisk Manager, que é basicamente uma das melhores coisas que aconteceu no mundo Android. Afinal, além de ser um gerenciador root, ele tem um gerenciador de módulos muito incrível, parecido com o Exposer. Eu estou na versão 16.0, e para fazer a instalação do módulo pelo Magisk, você vai abrir o Magisk, vai abrir o menu lateral, você vai navegar até a aba Módulos, e lá vai ter a aba inferior com mais. PH1 SayStark 27 que você vai instalar clicando ali em mais e selecionando o seu arquivo, navegando até ele no caso. 212 MB, você vai dar um toque nele, vai demorar um pouquinho porque ele é um pouco pesado, 212 MB, lembrando que só funciona em dispositivos com acesso root, Magisk e 64 bits. Em todo o vídeo do Google Câmera as pessoas não conseguem utilizar pela falta dos 64 bits ou do acesso root. Após a instalação você vai ali em Reboot para reiniciar o seu smartphone, e eu vou repetir de novo. Você vai precisar de 64 bits e vai precisar do Magisk Manager. O módulo do Magisk já tem a Câmera 2 API, que é a API de câmera que precisávamos antigamente, porém esse módulo já vem completo. E se você tiver o Magisk Manager instalado no seu smartphone, seja em Custom ROM ou não, e o seu smartphone rodar em 64 bits, é só você fazer a instalação como eu estou fazendo, que tudo vai funcionar normalmente. Após isso, é só ser feliz com a sua Google Câmera totalmente funcional. Espero que tenham gostado e fui!